das melhores coisas diante do Senhor é a singeleza de coração, a sinceridade. E nós não precisamos de protocolo, amém? As irmãs queriam ter feito ontem e acabou não dando, fazem hoje, amém? Glória a Deus por isso. Parabéns, mamãe mais linda do mundo. Tem a outra mamãe mais linda do mundo, está lá, que é a minha mãe. Hoje é uma disputa das duas mães mais lindas do mundo aqui, a minha mãe lá e a mãe do meu filho aqui. Aleluia. Queridos, abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Aleluia. Capítulo de número 33. Obrigado, Tiago. Nós vamos compartilhar uma palavra do Senhor. Queridos, os irmãos que são intercessores, fiquem comigo, fiquem orando. A sala da intercessão está funcionando lá. Eu creio que tem gente orando lá, inclusive, porque nós vamos ministrar uma palavra e nós sabemos que o Senhor vai transformar vidas através dessa ministração nesta noite. O profeta Isaías, no capítulo 33, ele está profetizando sobre Israel, sobre Jerusalém. E o livro do profeta Isaías, assim como o do profeta Jeremias, embora o do profeta Jeremias seja um pouco mais pesado, com mais juízo sobre Israel, mas o do profeta Isaías também traz juízo sobre Israel, sobre o povo de Deus, que se desviava da presença de Deus. E aqui nesse contexto, só para resumir, neste momento, ele está falando sobre o exército da Assíria que vem sobre Israel e que vai invadir Israel, e que o povo vai sofrer nas mãos dos assírios. Mas Deus vai falar também de livramento. Ele vai falar também do remanescente, daqueles que Ele vai guardar, daqueles que irão ser salvos, que irão permanecer. E nesse contexto é que nós vamos ler o texto, só que é para que você entenda sobre o que é que o Senhor está falando. Ele está falando para o seu povo, e depois nós vamos trazer isso para nós, dentro de um contexto de quando Deus traz juízo. O povo estava assustado porque o exército da Síria vinha. E agora o que faremos? Deus permitiu que venha. Deus permitiu que venha a luta, que venha o inimigo com força. E então, através da boca do profeta Isaías, Deus fala no capítulo 33, o versículo 14. Deus diz assim: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. E aí vem uma pergunta: quem dentre vós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça, que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho da opressão, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu refúgio, ou o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Em outras traduções você vai ver definido um pouquinho diferente disso, mas a aplicação é a mesma, o contexto é o mesmo. Amados, como eu disse, num momento de assombro, num momento de medo, em que Judá está sendo atacado, em que o povo de Deus está sendo atacado ou vai ser atacado, Deus vem e diz: os hipócritas se assombraram, se assustaram. Mas aí ele pergunta: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? No contexto é como se o profeta perguntasse: quem dentre o povo não é hipócrita e poderá habitar no lugar que Deus tem para o povo? E eu não vou ministrar nesta noite sobre os hipócritas. A minha ministração nesta noite é direcionado para aqueles que estão dentro deste contexto das duas perguntas: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Amados, nós sabemos que nas nossas vidas, todos os dias, uma vez que nós somos povo de Deus,
Uma vez que nós nos entregamos ao Senhor, uma vez que nós propusemos em nossos corações de servir ao Senhor, de ser povo seu, de ser morada do Altíssimo, de gerar alegria para o Senhor, de satisfazer o coração de Deus, nós somos cercados por circunstâncias, nós somos cercados por adversidades, nós somos cercados por ataques do maligno. E aí aqueles que se entregam ao Senhor, mas que não têm um coração puro e às vezes são hipócritas, já tremem na base. Mas o profeta vem e pergunta: ei, quem é que vai habitar com o fogo consumidor? Quem é que pode habitar ou caminhar no meio das labaredas eternas? E o que é isso, queridos? Deus tem um lugar para nós. Deus tem um lugar para a tua vida. Deus tem um lugar para a tua família. Deus tem um lugar para o teu coração. Um lugar junto dele, um lugar junto das labaredas eternas, um lugar junto do fogo consumidor. Quando ele fala de labareda eterna, quando ele fala de fogo consumidor, ele não está falando do mal. É só nós olharmos para o texto, ele está falando de um lugar nele, um lugar onde o inimigo não pode tocar, um lugar onde o inimigo pode atacar, e tentar de novo, mas jamais poderá atacar. Porque a habitação do Altíssimo é o esconderijo do Altíssimo. E o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ou debaixo da sombra do Onipotente, descansará. E a pergunta do profeta Isaías ecoa hoje nesse culto: quem de nós pode habitar nas labaredas do Altíssimo? Quem de nós pode habitar junto às rochas afogueadas? Há um lugar em Deus para a tua vida, mas o lugar em Deus é um lugar no meio do fogo, um lugar para se esconder dos ataques. E aí eu quero aplicar nesta noite de forma muito prática e muito rápida. Por que muitas vezes somos atingidos por ataques do inimigo? Por que muitas vezes a nossa família acaba sendo atingida? Mesmo tendo nossos corações voltados para o Senhor, tendo nós boas intenções, tendo nós o desejo de ser melhores, de servir a Deus de uma melhor forma, de ter a nossa família mais escondida, por que é que o inimigo ainda nos atinge? Porque não estamos habitando com o fogo consumidor, porque ainda não estamos habitando junto às labaredas eternas, porque ainda não estamos nos escondendo no esconderijo do Altíssimo. Mas como é que se esconde no esconderijo do Altíssimo? É preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. E habitar não é passar, habitar não é ir, habitar não é estar alguns momentos. Habitar fala de morar, de estabelecer morada. Você só pode se esconder no esconderijo do Altíssimo quando você habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo não é para alguém se esconder de vez em quando, não é para alguém fugir do ataque do inimigo e se esconder nele. O esconderijo do Altíssimo é lugar de habitação. O Senhor tem um lugar para a tua vida, o Senhor tem um lugar para a tua família, um lugar nele, um lugar no Senhor Jesus. Mas esse lugar é para você morar, não é para você se esconder. Aleluia, não é para você chegar de vez em quando. E qual é o segredo, pastor, para isso? O segredo está lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 25 até o 33. No 33 ele vai dizer, quem sabe daqui a pouco eu vou ler esse texto para alimentar a tua vida. No capítulo 33 o próprio Jesus vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nesse capítulo o Senhor está falando de uma série de coisas, de uma série de problemas, mas Ele está falando da vida do cristão como é. Qual é o segredo para habitar no esconderijo do Altíssimo? Buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que é que nós não conseguimos habitar no esconderijo do Altíssimo e nos esconder do ataque do inimigo? Porque na maioria das vezes nós não buscamos o reino dos céus, nós buscamos o nosso reino, o nosso interesse, as nossas vontades, os nossos propósitos, os nossos projetos. Sabe por que nós não conseguimos habitar no esconderijo do Altíssimo? Sabe por que nós não caminhamos nas labaredas eternas? Sabe por que nós não habitamos junto ao fogo consumidor? Porque nós ainda buscamos muito os nossos interesses. Nós ainda nos preocupamos muito com os nossos projetos. E com isso, nós não conseguimos nos enquadrar no versículo 15. E eu quero citar
E quero trabalhar e quero aplicar para as nossas vidas nesta noite algumas características, algumas exigências daqueles que podem habitar com o fogo consumidor. Quantos nesta noite querem habitar com o fogo consumidor, que é o Deus eterno, todo-poderoso, que é o Senhor Jesus? Então comece a invocar o nome dele, comece a orar. Queridos, isso aqui não é uma retórica bíblica, isso aqui não é uma fantasia bíblica do profeta Isaías, é uma realidade de vida para nós. Ele pergunta: quem é que pode, quem é que vai habitar, quem habitará com o fogo consumidor? Quem habitará no Senhor? Quem poderá se esconder nele todos os dias, todas as horas? E ele repete, ele faz outra pergunta: quem dentre nós habitará com labaredas eternas? Queridos, vocês que são pentecostais, sabem o que é habitar no meio das labaredas eternas. Você que já experimentou falar em línguas estranhas, ser cheio do Espírito Santo, você sabe o que é habitar no meio de labaredas eternas. Você sabe o que é ser queimado pelo Espírito Santo. E quem sabe se há alguém nesta noite que nunca entregou a sua vida a Cristo, que nunca foi cristão, que nunca foi crente, que nunca sentiu o mover de Deus, eu lanço um convite para você desde agora: comece a entregar a tua vida a Cristo. Nesta noite renda-se aos pés do Senhor, e você vai experimentar o que é habitar junto a um fogo consumidor. É um fogo que consome tudo aquilo que é mortal. É um fogo que consome tudo aquilo que não é vida, tudo aquilo que é mal, é consumido por esse fogo consumidor. Aleluia, é um fogo que queima tudo aquilo que não agrada a Deus, para que sobre apenas aquilo que é vida. Como diz o profeta Ageu, tudo que precisa ser abalado será abalado, para que aquilo que é para permanecer, permaneça. Quem sabe você tem sentido a sua vida ser chacoalhada. Quem sabe você tem sentido às vezes queimar no teu coração algumas coisas. O apóstolo Pedro nos escreve dizendo assim: não estranheis, amados irmãos, a ardente prova que vem sobre nós, como se um fogo nos consumisse. É o Senhor que está nos cercando. Quando você sentir algo queimando em você, quem sabe uma inquietude, sabe o que você faz? Corra orar, é o Espírito Santo que está te queimando, é a labareda eterna que está te tocando, que está purificando a tua vida, que está querendo transformar você, para que você ande de valor em valor. Como eu sempre digo, queridos, nós queremos ministrar para pessoas que estão dispostas a estar sempre mudando de nível no Senhor, a estar sempre caminhando um pouco mais. E eu digo sempre que toda mudança de nível, ela é precedida de uma crise. Toda mudança de fase é precedida de uma crise. Você vai para o joelho, você ora e você diz: Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu quero mudar minha vida. Senhor, eu quero caminhar um pouco mais contigo, eu quero ter intimidade contigo. A primeira coisa que acontece no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, é que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é, parece que começa a ruir, parece que começa a não funcionar mais, parece que não anda mais. E aí você reclama, fala: Senhor, mas justo agora que eu orei, justo agora que eu te busquei, justo agora que eu fiz um propósito, justo agora que eu me entreguei a ti, Senhor, as coisas parecem que começam a não dar certo. Ei, querido, entenda nesta noite, para ir para uma segunda fase, para ir para uma próxima fase, o Senhor sempre Ele vai destruir toda a base da fase que você está. Toda a estrutura do lugar que você está, toda a estrutura de onde você está, Deus começa a tirar, para Ele ver, para Ele mostrar para você, se você está disposto de fato a deixar aquilo dessa fase e avançar para a próxima fase. E é uma verdade tão grande que eu estou ministrando, queridos, porque enquanto eu ministro, o Espírito Santo quebranta corações. Quantas vezes você orou e pediu: Senhor, eu quero ir mais longe, eu quero ir além. Mas quando o Senhor começou a tirar de você algumas coisas, você logo retrocede e fala: não, Senhor, não. Eu vou citar um exemplo, só um exemplo, mas o Espírito Santo vai ministrar os exemplos em cada vida. Eu gosto de cantar, eu sempre gostei de cantar, de ministrar louvores. Eu gostava de tocar teclado, embora não tocasse quase nada, mas eu gostava. O Espírito Santo me abençoava e as pessoas achavam bonito e falavam: meu Deus, quando vocês tocam parece um CD. Só o sangue do Cordeiro e o milagre de Jesus, né? Porque ficava bonito mesmo. E chegou um tempo: Senhor, eu quero ir além. O que o Senhor começou a fazer? Ele fez eu entregar tudo que eu fazia. Se fosse pela minha vontade, daquilo que eu queria, eu estaria aqui cantando, tocando. O Senhor começa a tirar. E só tem dois jeitos de Deus tirar. Dois jeitos de Deus tirar. O primeiro, que é mais fácil, você entrega, e daí não dói nada.
Só tem o sentimento só de entregar aquilo ao Senhor. O segundo jeito de Deus tirar, Ele tirar na marra. Você orou. Ah, meu Deus. Eu não sei quantos perceberam que o Espírito Santo já está mudando tudo que eu ia pregar aqui. Você orou e você pediu para ir além. Você pediu, Senhor, eu quero algo a mais. E quando você pede algo para o Senhor, quando você diz algo para o Senhor, Deus leva a sério a tua oração. Sabe quando você faz aquela oração e você diz: Deus, quebra a minha vida, eu quero ser outro. Daqui a pouco começa a doer, você começa a levar pancada de tudo que é lado. Ah não, Deus, eu não quero sofrer. Mas você não pediu, Deus levou a sério o que você pediu. Deus leva a sério e Ele começa a abalar na tua vida tudo que precisa ser abalado, para que aquilo que é firme permaneça e apareça, e Ele possa te fazer ir além. E nesta noite o Espírito Santo está convidando corações para ir além com Ele, para entrar num lugar em Deus que você nunca entrou, para entrar no Senhor, no lugar das labaredas, das rochas afogueadas, um lugar onde tudo que não agrada ao Senhor é queimado. Mas existem algumas características que o profeta cita para que nós possamos habitar com o Senhor desse jeito, para que as nossas vidas sejam queimadas. Às vezes a gente fala assim: queima, Jesus, a minha vida. Mas quando começa a queimar, nós queremos retroceder. Nós não queremos que o Senhor queime, mas tudo que Ele trabalha em nós é pelo fogo. Os processos de Deus são pelo fogo, queimando, pelo processo de morte e ressurreição, que é nos fazendo morrer para ressuscitar em vida, e pela cruz. Não tem jeito, é assim que Deus trabalha. Ele não vai te dar uma nova fase sem antes você entregar a fase anterior. Eu não sei o que você gosta de fazer no Senhor hoje, mas comece a fazer com mais excelência, com mais amor, com mais afinco, com mais garra. E aí sim, só depois que você fizer com excelência o que você faz, você poderá orar e dizer: Senhor, me leva além. E aí você vai perceber que Ele começa a dar para outro aquilo que você estava fazendo, porque Ele quer te levar além. Não fique preocupado quando Deus tirar de você algo e der para outro, porque Ele está dando para você um novo lugar. Pastor Billy Graham diz uma frase assim: sempre que Deus tira algo de nós, é porque Ele tem algo melhor para colocar no lugar. Sempre que Deus nos tira algo, é porque Ele tem algo melhor para colocar no lugar. Pastor, quais são as características que Deus exige para que habitemos nele? Eu vou repetir: o plano de Deus é que nós habitemos nele. Há um lugar em Deus, há um lugar nele para nós, um lugar onde Ele quer nos fazer participantes da sua glória. E a glória de Deus resolve tudo, harmoniza tudo. Eu sei que todos nós temos problemas, eu sei que você tem problema, eu também tenho, mas eu não estou nem aí para eles, porque eles não são mais meus, eles já foram lançados na cruz do Calvário. Porque a proposta que Deus tem para mim, e eu aceitei, é viver debaixo da glória dEle, e debaixo de um ambiente de glória na minha vida. Não há lugar para problemas, os problemas não existem mais, os problemas não são meus, porque os problemas são da terra. E uma vez que eu deixo de viver na terra e vivo no céu, então eu não tenho mais problemas. Há um lugar em Deus para a tua família, querido. Há um lugar em Deus para a tua empresa. Há um lugar em Deus para os teus negócios. Há um lugar em Deus para as tuas emoções. Há um lugar em Deus para o teu relacionamento. Mas o lugar em Deus sempre é dentro da glória. E a glória que harmoniza tudo. E quem sabe você me diz: pastor, mas você não sabe o milagre que eu preciso. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E todo e qualquer milagre que você precise está dentro da glória dEle. O problema é que nós queremos os milagres, mas não queremos a glória. Porque a glória, ela vai queimar tudo que não é da glória. A glória vai queimar tudo que não é do céu. A glória queima tudo que é terra. Ah, Espírito Santo. Quando nós olhamos para o versículo 15, ele começa a descrever, queridos, algumas características. São 6 características. Algumas parecem até redundantes. E por que é que eu vou citar as 6? Eu vou citar as 6 porque elas servem como parâmetros para nós. Elas servem como filtro. Elas servem para uma análise, embora sejam todas muito tranquilas, muito rápidas e muito simples até. Mas baseado nessas 6 características, nessas 6 exigências que o profeta cita sobre quem é que vai poder habitar nas labaredas eternas, nas rochas afogueadas, na presença do Senhor, dentro dEle, na intimidade com Ele, na glória dEle, no esconderijo do Altíssimo.
Essas características nos dão a ideia de em que lugar nós estamos no Senhor. Se nós estamos habitando com Ele, ou se nós estamos um pouco distante dEle, apenas buscando aquilo que está nas mãos e aproveitando de vez em quando. O Senhor nos chama para algo mais elevado. O Senhor nos chama para um relacionamento de maior intimidade, para um relacionamento de maior desfrutar com Ele. A primeira característica que ele cita é andar em justiça. Ah, pastor, mas isso é fácil, eu sou um homem justo. Não, não é a tua justiça, não é a minha justiça. Andar em justiça é na justiça dEle. Sabe por quê? A nossa injustiça, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia para o Senhor. E nós somos muito bons em querer andar na nossa justiça. Ah, Senhor, mas isso é injusto. Ah, Senhor, mas isso é injusto. Não, busque a justiça dEle. O reino de Deus e a sua justiça é para ser buscado. Quer ver um exemplo da diferença da justiça de Deus e da nossa? Bem rapidamente. Quando Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus ia passando, e antes que Zaqueu pudesse falar, Jesus olhou e chamou Zaqueu: ei, Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. Não precisamos falar do contexto da história e de todas as implicações da ida de Jesus para a casa de Zaqueu, mas só para falar da diferença da justiça de Deus e da nossa justiça. Quando Zaqueu olha para Jesus, e estando na presença de Jesus, estando na presença do lugar daquele que representa as labaredas eternas, as rochas afogueadas, o esconderijo do Altíssimo, a rocha que nos protege, que é o Senhor Jesus, estando na presença dele, todos nós nos convertemos. Estando na presença de Jesus, qualquer pecador se arrepende e começa a dizer algo. Por isso que eu sempre digo, querido, apenas traga as pessoas para a presença de Deus. Apenas seja você a presença de Deus. Porque se você tiver a presença dele, quando as pessoas chegarem perto de ti, elas começarão a se converter, elas começarão a mudar de vida. Se você convive com alguém e você não influencia esse alguém, faça uma autoanálise de você, porque alguma coisa está errada com você. Deus te levantou para você fazer o fluxo e não para você seguir o fluxo. Deus te levantou para você ter poder sobre a vida e não para deixar a vida me levar. Deixa a vida me levar é para o Zeca Pagodinho, não é para você. Você é que leva, porque a vida de Cristo é muito maior que todas as coisas. Na presença do Senhor, para quem tem Jesus, qualquer vizinho, qualquer amigo se entrega, se derrete e diz: por favor, faça uma oração por mim. Eu quero ter uma família igual a tua, eu quero ser igual a você. Quando habitamos com as rochas afogueadas, com as labaredas do Altíssimo, é assim com a nossa vida. E a primeira característica é andar em justiça, a justiça do Senhor e não a nossa. Zaqueu chega perante o Senhor e fala: Jesus, o Senhor sabe que eu sou cobrador de impostos. E ele diz: eu me arrependo de todos os meus pecados. E se alguém eu tenho defraudado, se alguém eu tenho logrado, eu devolverei tudo quadruplicado. Eu devolverei tudo quadruplicado. Um coração derretido diante de Jesus apresenta o Zaqueu. Como eu disse, não vamos entrar em todas as implicações que tem aqui, o que significa o quadruplicado, o que significa o arrependimento dele, mas ele demonstra arrependimento. Qual é a justiça do homem nesse momento? Se fosse eu, se fosse você, o que nós diríamos para o Zaqueu? Tá bom, Zaqueu, vai atrás daqueles que você defraudou, se é que você defraudou, paga todas as tuas dívidas, me traga todas as promissórias devidamente assinadas de que você pagou tudo, e uma vez que você tiver acertado tudo, eu vou te perdoar e vou poder ficar na tua casa e você vai fazer parte comigo no meu reino. Essa é a justiça do homem. Pague as tuas dívidas, depois vem que eu te perdoo. Qual foi a justiça de Deus? Hoje veio o quê? Salvação a esta casa. Quando alguém chega para você e pede perdão, não tem que esperar, não tem que derramar, não tem que falar, não tem que retrucar. Hoje veio salvação a essa casa. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Nós queremos ser ressarcidos dos nossos direitos. Não, eu disse outro dia aqui, lugar de direito é no fórum. Na presença de Deus é lugar de entrega, é lugar de rendição, é lugar de abnegação, é lugar de abrir mão. A nossa justiça sempre requer os nossos direitos, mas na justiça de Deus nós perdemos tudo para ganhar tudo. Entenda isso para a tua vida, querido. Quem sabe você não tem desfrutado um relacionamento melhor no casamento, um relacionamento melhor na família, na parentela, porque você não está disposto a perdoar, porque a pessoa não demonstrou ainda todo o arrependimento. Não, querido,
A justiça de Deus é diferente da nossa. Não queira julgar ninguém, porque com a mesma medida que nós julgarmos, seremos julgados. E eu não quero ser julgado pela medida que eu julgo, porque a medida que eu julgo não é justa, não tem um peso correto, porque ela é parcial, ela sempre olha o meu lado. Mas a justiça de Deus é eterna, é pura, é soberana, é maior. E na justiça de Deus é diferente. Na justiça de Deus nós entregamos tudo por tudo. Entregue tudo ao Senhor por tudo nesta noite. Segunda característica daquele que pode habitar no esconderijo do Altíssimo, daquele que vai habitar com o fogo consumidor. Segunda característica daquele que vai habitar junto às labaredas eternas. Falar o que é reto. Pastor, mas são coisas tão simples, isso mesmo. Falar o que é reto. Deixa eu te perguntar, querido, que tipo de fala nós ouvimos hoje em dia? Se você olhar para os jornais, olhar para toda a mídia, para a televisão, para a internet, que tipo de fala se produz hoje em dia? Que tipo de conversa você costuma ter com aqueles que estão ao teu redor? Que tipo de fala você costuma ter com os teus amigos? Que tipo de fala você costuma ter em sua casa? Que tipo de fala eu costumo ter com aqueles que estão ao meu redor? Uma das características daquele que pode habitar de fato no Senhor é falar o que é reto. Será que a nossa língua está falando o que é reto? Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração nesta noite. O Senhor tem um falar reto para a nossa boca. Sabe por quê, queridos? Às vezes nós ficamos ouvindo tanta coisa, tanta tranqueira, e nós nos acostumamos a falar de tanta coisa. Tem gente que não consegue conversar sem ser falando mal de alguém, ou sem ser falando do problema de alguém, ou da dificuldade de alguém. Não consegue falar do Senhor, não consegue falar de bênçãos, não consegue falar de milagre. Tem gente que, se você passar uma semana inteira postando no WhatsApp